Depois do escândalo dos órgãos transplantados com HIV, a diretoria da Fundação Saúde foi exonerada. A Polícia Civil entrou na segunda fase da investigação, que analisa todos os documentos, laudos, aparelhos e eletrônicos apreendidos. A exoneração de toda a diretoria da Fundação de Saúde deve ser publicada em Diário Oficial. O governo do estado confirmou a troca de comando no órgão responsável pelo contrato com o PCS Lab Salem. As investigações do caso entraram numa segunda fase, após a Polícia Civil analisar documentos apreendidos na primeira. Nesta segunda-feira, uma ex-funcionária prestou depoimento, acompanhada de 3 advogados. Consegue dar uma palavrinha? O objetivo essa semana é ouvir mais funcionários do laboratório que possam dar detalhes sobre a rotina de trabalho na empresa. No final de semana, os agentes apreenderam novos documentos e equipamentos eletrônicos. Todo o material recolhido na segunda fase da Operação Verum contra alvos envolvidos no caso dos transplantes de órgãos infectados por HIV também será investigado. A mulher apontada como a responsável por ordenar a mudança no controle de qualidade dos exames feitos pela PCS Lab Salem foi presa. A Diana Vargas chegou na delegacia com a cabeça coberta e respondeu algumas perguntas feitas pela equipe de jornalismo da Band antes de ser transferida para o presídio de Benfica. Toda semana era trocado o teste? O controle era feito diariamente pelo técnico de plantão. Quem era o técnico de plantão? Vários. E em relação a esse erro, quem era? Você? Segundo os investigadores, a Adriana negou as acusações. No entanto, de acordo com o delegado Wellington Vieira, que está à frente das investigações, há elementos suficientes para contradizer a suspeita, como, por exemplo, o fato de que todos os funcionários do laboratório que já foram ouvidos apontaram a Adriana como a responsável por orientar a quebra do protocolo de checagem dos antígenos. Segundo depoimentos, ela teria sido a intermediária dessa ordem, para que o controle de qualidade fosse postergado, e foi o que deu causa às emissões fraudulentas dos laudos. Adriana teria reduzido o controle de qualidade nos exames para que fossem feitos uma vez por semana. Antes, o procedimento era realizado diariamente. A polícia acredita em falha operacional no controle de qualidade aplicado nos testes, com o objetivo de diminuir custos. Ainda no domingo, outras 2 pessoas foram conduzidas para a delegacia. São elas Fabrício Costa, sócio de Matheus Vieira em outra empresa, e Leonardo Azevedo, que já foi sócio do PCS Lab Salem. Eles foram ouvidos e liberados. A máquina usada pelo laboratório e que atestou o falso negativo nos laudos foi apreendida. O equipamento ficava na sede do laboratório de Humaitá, na zona sul da cidade, e vai ser analisado. Ao todo, 8 mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Delegacia do Consumidor. Os policiais também estiveram em Belfor Roxo, em um endereço que tem ligação com o sócio Matheus Vieira, filho de Walter Vieira, um dos presos na primeira fase da operação. Os agentes entraram na sala que estava vazia. Matheus prestou depoimento à polícia e negou que tenha dado a ordem para que o controle de qualidade fosse reduzido. Foi você que deu a ordem? A empresa já procurou esses pacientes, Matheus? Na primeira fase da operação, 4 pessoas foram presas. O sócio do laboratório, Walter Vieira, e Jaqueline Assis, que assina um dos laudos com falso negativo, além de outros 2 ex-funcionários da empresa. Bom, agora nós vamos analisar todos esses documentos que foram apreendidos, fazer a perícia nos aparelhos eletrônicos da primeira fase e da segunda fase. A Polícia Civil está trabalhando com a maior rapidez possível. Os peritos estão colaborando nesse sentido e, quando esses dados chegarem, nós podemos ter a terceira fase. A Delegacia de Combate ao Crime Organizado e à Lavagem de Dinheiro dá suporte às investigações da Polícia Civil. A Secretaria de Estado de Saúde, Polícia Federal, Ministério da Saúde e Ministério Público Federal também investigam a contaminação de pacientes após a realização dos transplantes. Ainda nesta semana, promotores devem entregar a denúncia sobre o caso à Justiça. E olha, o Hemorrio não encontrou mais nenhum sinal de contaminação nas amostras analisadas, mas mesmo assim, por segurança, todo o processo será refeito. Ao vivo aqui no telão com a gente, o repórter Fernando Davi tem mais informações, né, Fernando? Muito boa noite para você. Verdade, Yasmin. Muito boa noite para você também, uma ótima noite a todos. Essa informação foi divulgada hoje mais cedo pelo Hemorrio
e ela traz algum alívio, né, para os transplantados e para os seus familiares. A gente lembra que o PCS Saleme, de janeiro a setembro, quando foi interditado, realizou a testagem de 288 amostras de doadores de órgãos e 2 casos de falso negativo para HIV acabaram resultando nesse escândalo de contaminações. Depois que isso veio à tona, o Hemorrio divulgou que iria fazer a retestagem dos outros 286 doadores, né, das amostras deles. Esse trabalho seria para se certificar de que nenhum outro paciente também foi infectado. Então, hoje o Hemorrio divulgou que todos esses resultados, felizmente, deram negativos para HIV, mas que, considerando a enorme relevância do caso, a direção da unidade decidiu fazer uma segunda bateria de testes. E aí sim, os laudos definitivos serão emitidos ao final dessa segunda sessão de exames, que já estão em andamento. Yasmin.